O Papa recebeu o MST. O Papa falou da bênção aos homossexuais. O Papa falou da boiolagem. O Papa recebeu a presidenta. O Papa já recebeu aquele que é o atual presidente. Gostando ou não, cabe a mim emitir juízo sobre o que o Papa faz? Não. Até porque, em função da pauta ideológica da mídia, muitas das coisas corretas que o Papa disse foram distorcidas ou omitidas. João Paulo II e o Bento XVI se encontraram com o Fidel Castro. E como foi essa conversa? Bom, os papas não têm que me dar essa satisfação. A gente pode ter acesso a alguma coisa ou outra, mas não é papel deles ficar me dando satisfação do que eles estão fazendo. O socialismo é condenado pela igreja? Sim. Então sejamos menos socialistas nisso. Os socialistas contestam a igreja pelo fato dela não ser como um partido democrático. Yo no creo ni en los papas ni en los reyes. ¿Quién elige al papa? ¿Cuántos votos consigue el papa? Dentro de lo que es el pueblo cristiano se presentan como los representantes de Dios. No, ellos no han cumplido com esse princípio de representar a Deus. E são muitos católicos e cristãos que concordam com Daniel Ortega, que é um ditador socialista, que persegue católicos na Nicarágua. O Papa não é uma pessoa qualquer. O Papa não é um representante seu de um partido democrático que você fica escolhendo e julgando, fazendo movimentos populares, fazendo protestos para tirar ele do poder. O que tem de errado nisso tudo? O católico bêbado pela cultura protestante liberal, todo moderninho nas redes sociais partindo da ideia de que todo ser humano é igualmente importante, que bispo e leigo têm a mesma autoridade, que você humilhar um bispo ou o papa é a mesma coisa que você humilhar um colega de trabalho, e que ele tem todo o direito de criticar a realidade ao seu redor, dar pitaco em tudo, exigindo alguém que o represente propriamente nas mais altas hierarquias do poder da igreja. Então, de mãos dadas com os filhos do período moderno e pós-moderno, os socialistas, os liberais, os protestantes, de mãos dadas com eles, os tradicionalistas e os católicos de BGE, direitistas, vão para as redes sociais e escrevem: Papa Anticristo, esse Papa não me representa, a apostasia, como se a Igreja Católica fosse o partido dele, do leigo. Né? Então eu sou filiado a tal partido, eu apoio tal político e meu grande partido é a Igreja Católica. Não. O Papa não te representa. Ele representa Cristo e não é você que decide se ele representa Cristo ou não. É a Igreja. Portanto, eu creio na Igreja, eu creio na autoridade daquele que foi escolhido por ela, portanto, eu creio na autoridade do Papa Francisco. Com todas aquelas cenas que podem me causar movimentos internos de desconforto, né? Aí eu pego um recorte aqui da tradição, um recorte aqui do que o Papa falou e tal, e começo a questionar e começo a criticar e tal. Mesmo todos esses movimentos internos e externos por parte de muitas pessoas, é a igreja que determina quem é o Papa. Eu creio na igreja. O Cristo falou que o inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Ali o inferno não vai prevalecer. E sobre outras instituições, outras congregações feitas 1500 anos depois, o Cristo não deu a mesma garantia. É tanto conforto, tanta soberba, que o leigo hoje se acha no direito de julgar até o Papa, dizer quem pode ou não ser Papa. Não é mais a Santa Igreja de Cristo que o diz, mas o leigo no seu celular, nas redes sociais dele. Enquanto o protestante recorta partes da Bíblia para atacar o magistério, o tradicionalista recorta partes da tradição para atacar o magistério, e o católico de BGE direitista pega os seus vídeos de WhatsApp para atacar também o magistério. Simplesmente não é o seu papel fazer isso. Faça isso com esse esgoto que é a política que nós criamos. Mas não faça isso com a Santa Igreja. É filho querendo fazer papel de pai, é ovelha querendo dar cabeçada no pastor. Sabe quem é você para falar isso? Você é ovelha. Você já viu Jesus ou algum santo dizer que a ovelha tem que dar cabeçada no pastor? O leigo, ao encontrar algum problema, tem que se rebelar contra o Papa? O Papa, ele é sucessor de Pedro. Cristo pediu para Pedro apacentar as suas ovelhas. Então nós somos o que do Papa? As ovelhas. Ah, mas Santo Atanásio combateu a heresia ariana contra o próprio Papa. Sim, mas ele falou que o Papa era o anticristo. Ele falou que o Papa não o representa. Ele xingou o Papa. Ele humilhou o Papa em público. Ficou escrevendo mensagens grosseiras contra o Papa nas paredes de Alexandria para todo mundo ver. Não. Chamou o Papa de apóstata? Não. E mais, ele era bispo. Você é leigo. Você tem outro lugar, junto aqui com a gente, com as ovelhas. Mas, nas redes sociais, xingando o Papa, você é Santo Atanásio combatendo as heresias. Deixe os bispos se entenderem. Confie na igreja, no barquinho que passa pela tempestade com os apóstolos. Cuide dos seus pecados, cuide da sua família. Aproveite que essa não é a sua responsabilidade. Ou você prefere, diante do barquinho que passa pela tempestade, acordar o Cristo para ele dizer que você não é um homem de fé. A estrutura trinitária de Deus é refletida na igreja. Então na igreja existe o magistério, a Sagrada Escritura e a tradição.
O magistério é composto por pessoas vivas, que erram, e o Cristo escolheu os apóstolos dessa forma. Pedro, logo após ser nomeado Papa, recebendo as chaves do céu, ele pediu para Cristo um cristianismo sem cruz. Imagina o Papa dizer isso, que ele quer um cristianismo sem cruz. E depois, Pedro negou o Cristo 3 vezes. Imagina o Papa fazer isso. Então, se você está muito revoltado com o Papa recebendo membros dos partidos socialistas do mundo, imagine o Papa negar Cristo 3 vezes. Dizer que não conhece Jesus. Imagine os seguidores de Jesus escrevendo nas paredes: Pedro não me representa, Pedro apóstata, Pedro anticristo. Diante de Deus nós somos como crianças na missa. Então tem aquele espetáculo acontecendo e as crianças se jogando no chão, chorando, corre pra lá, corre pra cá, o pai tem que pegar, ela quer água, ela quer ir no banheiro, ela quer comer bolo. O magistério, assim como o Papa, carrega essa carga desordenada do próprio ser humano. De nós que estamos aqui no período da graça, ainda lutando para conhecer Deus. Essa carga desordenada do pecado original. O Papa ele é infalível, ou seja, na sua missão ele não falha, mas ele não é indefectível, ou seja, ele não é uma pessoa sem defeitos, ele tem defeitos. E a missão que o Papa tem é, no final das contas, fazer o bom uso das chaves do céu. É o que ele faz falando em ex-cátedra, e nisso ele não erra. O Papa, o magistério, os padres, são os nossos pais. Assim, o desrespeito ou a desonra ao Papa pode configurar um pecado grave contra o quarto mandamento. O Catecismo Romano nos ensina: ainda que a lei fale precipuamente dos pais que nos geraram, esse nome se aplica também a outras pessoas que a lei, por certo, abrange da mesma maneira. Sem mais dificuldade, o deduzimos de numerosas passagens da Sagrada Escritura. Conforme já fizemos notar, além dos pais que nos deram a vida, falam as Sagradas Escrituras de outras espécies de pais, a quem se deve uma honra correspondente. E, em primeiro lugar, chamam-se pais os superiores eclesiásticos, tanto prelados como sacerdotes. E o que é um pai? O pai é um herói quebrado. Eu sou um pai. Eu sou isso, eu sou um pai. Eu recebi a grandiosa missão da paternidade, mas eu cometo grandes erros todo dia. E isso acontece com os nossos padres, com os nossos bispos e com o nosso Papa. E sabe como nós devemos agir diante dos nossos pais cheios de defeito? Devemos agir com paciência, com amor. E mais, com o Papa devemos ter esperança, porque o Papa recebeu a garantia do Cristo. Eu posso esperar dele, na fé, que ele vai fazer um bom uso das chaves do céu. Mas tem que ter esperança nesse barquinho que está na tempestade. Esse barquinho é a igreja. Ter esperança na igreja é ter fé. Foi só através do magistério, dessas pessoas que erram, que nós recebemos a Sagrada Escritura, a palavra escrita da revelação de Deus para os homens. Foi só através do magistério que recebemos a tradição. Então é muito fácil você pegar todo esse trabalho do magistério, a Sagrada Escritura, a tradição, todo esse trabalho santo, e ficar acusando o magistério atual, que ainda está lutando para fazer um bom trabalho, para deixar o seu trabalho santo aqui na Terra. É bom que o mundo veja que os próprios católicos são exigentes com a sua igreja. Mas não é bom que o mundo veja, ou que Deus veja, os próprios católicos desrespeitando a igreja. O magistério faz parte da igreja. O Papa é o pai da igreja. Então observe como o Padre Paulo faz. O Padre Paulo ele nunca ataca ninguém pessoalmente. Ele só faz críticas a certos eventos com base em documentos da igreja, com base em coisas que estão de forma clara condenadas. E eu nunca vi o Padre Paulo falar mal do Papa. E muito pelo contrário, eu já vi vários vídeos dele falando que a gente não pode ficar atacando o Papa. Só que o problema desses movimentos, que são movimentos tradicionalistas, que se dizem tradicionalistas, né? Os tradicionalistas radicais, os raditrades, o problema desses movimentos é que eles confundem a opinião geral das pessoas. Então as pessoas elas acham que aqueles que aprenderam com o Padre Paulo a se empolgar com a tradição da igreja, eles acham que essas pessoas são as mesmas pessoas que atacam o Papa. Não é? Existe um problema aí. Eu fico muito empolgado com a tradição da igreja. Eu vejo... Isso foi parte da minha conversão. Eu vi que a igreja não era só aquilo que acontecia na missa. Lembrando que eu não sabia do significado da missa. Que particularmente, para mim, a estética das músicas e tal não me chamava muita atenção. Mas quando eu descobri a tradição, isso fez eu me apaixonar pela igreja. Né? E por conta desses movimentos tradicionalistas, radicais, as pessoas acham que eu sou uma pessoa que vai atacar o Papa. Porque eu gosto da tradição também. Porque eu falo da tradição. Isso acontece de forma geral. Mas eu tenho uma boa notícia.
Tem um padre, tem um bispo, tem um papa que você pode julgar, que você pode dizer para ele se algo está certo ou errado. Mas sempre de acordo com uma verdade maior, a verdade da igreja. Você mesmo. Quem sabe você não tem essa vocação? Quem sabe você não quer estar lá? Ah, mas você escolheu o matrimônio. Então um filho seu, um sobrinho, um afilhado, um catequizando. Para essas pessoas você pode de fato ensinar o que é certo e errado. E aí você pode colaborar para o magistério da igreja, formando essas pessoas com o seu exemplo, com as suas orações, se confessando, permanecendo em estado de graça, sem atacar pessoalmente os sucessores dos apóstolos.